né? Traz uma reflexão sobre a comunicação, as dificuldades, né, da comunicação, que parece uma estrela cintilante que lança várias interpretações quando uma pessoa fala. Então, imagine que são pessoas diferentes com interpretações diferentes. E nós vamos ler a crônica. Lembrando que Luiz Fernando Veríssimo, região de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, ele traz aí a crônica, assim como outros gêneros de humor jornalístico e policial, né, de forma irônica também, retratando aí o cotidiano, né, e na perspectiva de análise dessa obra que nós vamos ler, nós vamos pensar sobre que relação tem com o contexto, com o nosso contexto, a vida real, partindo num pressuposto de que isso possa ter acontecido, né, ou não, uma situação fictícia em que o próprio autor se baseia, que ele mesmo cria. Mas nós vamos pensar nos aspectos que ela traz. Qual seria a intencionalidade do autor ao produzir essa crônica? Então, passo aqui, eu vou tirar a imagem e vou compartilhar o PPT com vocês. Vamos lá. Só um minutinho, pessoal, porque quando nós temos assim com bastante pessoas, muitas pessoas, o nosso Teams trava aqui. Então eu vou só restaurar aqui o documento, né, e compartilhar com vocês. E o Fabiano já está aí. E Fabiano, se você quiser também, por favor, abrir também, conversar com os colegas, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Eu estava aguardando você passar a palavra. Quero agradecer a participação de vocês, sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz com o número de participantes, né? Então vamos iniciar, daqui a pouco começaremos aí o nosso ATPC, a nossa formação de língua portuguesa, né? E inglês. Pessoal, obrigado pela atenção. Passo a palavra. Certo, vamos lá. Deixa eu só incluir o som aqui novamente. Um minutinho, pessoal, estamos quase lá compartilhando. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar também. Nós estamos aqui ouvindo vocês. Então, um abraço e um beijo para a Márcia e para o Fabiano, antes de começar. Ai, que saudade, Fabiana. Obrigado, Edna. A gente Estou com fica saudade feliz. de vocês também, viu? Muita saudade. Nós ficamos muito felizes, viu? É isso, pessoal. Então, nós estamos aqui. Espero que vocês estejam já observando a tela. Sim, Fabiano? Sim, Márcia, está aparecendo a tela. Estamos vendo. E tá lentinho, eu vou colocar em modo apresentação e acho que vai dar certo aqui. Vamos lá. Tá meio lentinho aqui. Ok, acho que agora vai, pessoal. Então, novamente, então, bom dia para quem nós não conversamos, né? Não conseguimos a interação inicial. E vamos lá, nossa formação. Vocês observaram o currículo de ensino médio no Centro de Mídias SP, observaram as informações relativas ao primeiro, a importância de tratar sobre as habilidades, né? E nós vamos para os nossos objetivos. Tudo bem, Fabiano? Estão observando? Ok? Está sim, Márcia. Ok, está aparecendo aqui. Estamos acompanhando. Obrigada. Então, de nada. Os objetivos... Obrigada, Fabiano. Os objetivos dessa formação é conhecer o que representa marcos de desenvolvimento pensando na plataforma CAED, pensando no programa de recuperação e aprofundamento. O que será marcos de desenvolvimento? Nós vamos entender também e compreender como se constrói os testes de avaliação de aprendizagem da AP e também a avaliação diagnóstica. Nós vamos compreender o papel da avaliação dentro do monitoramento da questão das avaliações internas e externas. Nós vamos também promover estudos sobre a estrutura do currículo do ensino médio, possibilitar também análise em relação à elaboração das questões da AP, dos itens que fazem parte da nossa prova da avaliação externa AP1, do primeiro bimestre, e pensar sobre as possíveis intervenções que nós possamos fazer junto aos alunos, aos estudantes. Então, como eu disse,
Agora nós vamos ler, eu e Fabiano, nós vamos ler a crônica Comunicação de Luiz Fernando Veríssimo. Comunicação. É com você, Fabiano. Fabiano? Oi, Fabiano, você me escuta? Eu acho que o Fabiano... Desculpa, Márcia. Estava com o Opa. microfone desligado aqui. Ok. Desculpa. Comunicação. O importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavaleiro? Pode? Eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Que cabeça minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. Ah, o senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavaleiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta de outra volta. Só que esta é mais fechada. E tem uma espécie de... Como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta. A pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavaleiro, Ora, você sabe do que eu estou falando. estou me esforçando, mas Escuta, acho que não poderia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? se o senhor diz, cavaleiro, Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa? Isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. sim, senhor, pontudo numa ponta? Isso! Eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber, mas sobre essa coisa, tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós? Ops, é você. Quem sabe o senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar, nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Não precisa sentir, sou técnico em contabilidade. Estou muito bem de vida. Não sou um débil mental. Não sei desenhar só isso. E hoje, por acaso, me esqueci do nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem. O desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números mais complicados? Claro, o 8, por exemplo, tenho que fazer um rascunho antes. Mas não sou um débil mental, como você está pensando. Eu não estou pensando nada, cavaleiro. Ah, chame o gerente. Não será preciso, cavaleiro. Tenho a certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feito do quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui, encaixa na ponta, assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza que é inteiriço. Francamente. Mas é simples. Uma coisa simples, olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta, e clique, encaixa. Isso mesmo. É Não, desse jeitinho. não, clique que eu digo é o barulho de encaixar. Ah, já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão? Não, escuta aqui, vamos sentar de novo? Tentemos por outro lado. Para que serve?
serve assim, para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta do sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo. Esses instrumentos que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e... Mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavaleiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é mesmo o nome? Pessoal, nós fizemos uma leitura um tanto mais dramatizada, no intuito de trazer para vocês a construção do enredo textual e também a questão da temática tratada. Trazer um pouquinho de lúdico na leitura realizada no espaço híbrido, espaço remoto. Márcia? Eu vou passar a palavra para o PCNP Fabiano. Fabiano, passo a palavra para você. Obrigado, Márcia. Márcia, você descompartilha para eu compartilhar daqui? É que fica mais fácil. Sim, com certeza. Passo a Obrigado. palavra, Fabiano. Obrigada, viu, Fabiano? Eu que agradeço, imagina. Só um instante, pessoal. Está aparecendo para vocês? Vocês estão conseguindo ver? Parece que está. Sim. Ah, bacana. Então, vou fazer um convite para vocês. A gente vai continuar com a nossa roda, né? Com a nossa roleta aqui. E eu gostaria de algum candidato aí para participar. Algumas perguntas relacionadas à crônica, né? Que nós acabamos de ler para vocês. E eu gostaria de convidá-los a participar. Né? Tem algumas perguntas. Não fiquem acanhados, não fiquem com medo. Viu? Nós estamos aqui entre colegas, amigos. Então vai ser uma coisa assim bem à vontade. Né? Depois a gente vai passar as questões para vocês. Mas a gente está fazendo um convite aí. Quem que queria ser aí, quem quer ser o primeiro participante da nossa roleta, né? Com as perguntas da nossa crônica. Márcia, você acompanha no chat? Você tem alguém querendo participar? Acompanho sim. Pessoal, é bem simples, as questões são simples e nós tivemos vários participantes na última vez e a gente não gostaria de chamar, mas gostaria de ter pessoas para a interação, para ocorrer a interação. E com certeza são perguntas bem fáceis, viu, pessoal? Tem prêmio ou tem castigo? Se vocês puderem levantar a mão, pessoal, eu já coloco aqui na ordem de fala. Eu falo a primeira, vou arriscar. Vamos lá, Edna? Graça. Eu vou rolar a nossa roleta aqui. Ai, vamos ter que... Vamos lá, tem até a música aqui para entrar no clima. Ai, se eu errar, não tem importância. Ó, eu vou parar. Ó, é a Edna, né? Isso. Edna, qual é o cenário aonde se passa a crônica? Olha, o que eu entendi foi dentro de uma loja. A pessoa ia comprar alguma coisa, mas ela estava tão indecisa, ela não conseguia realmente saber o que ela quer. Então, e também não soube se expressar. Então, ela começou a querer, eu quero isso, mas nem ela mesma sabia identificar o que ela queria. Então, por isso que teve toda aquela polêmica. Seria isso? Tá Muito bom, Edna. Parabéns. Provavelmente isso daí, porque aparentemente tem um vendedor ou comprador, né? Sim. Então o comprador tá perdido, né? Não sabe o que quer, e o vendedor não tá entendendo. Então, provavelmente, eles estão numa loja, né? E ele tá com dúvida, um monte de dúvida, e não sabe explicar. Insegurança, né? Insegurança também. É isso daí, ele demonstra estar bem perdido mesmo, né? Aí na crônica, a gente analisando, né? Então, é um comprador, um vendedor e um comprador, né? Aparentemente. Isso. Muito bem. Fabiano, só para acrescentar, Edna, correto, obrigada e valeu muito a participação. E imagine que
Um abraço, viu, Edna? Oi. E imagine-se Obrigado. que no texto, nós rastreando o texto, nós encontramos aí um trecho, imagine-se entrando em uma loja, e o fato está descrito do ambiente da comunicação. Agora, Fabiano, as mãozinhas estão surgindo aqui. A Valquíria. Oi, Valquíria, tudo bem? Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Obrigada por Valquíria. participar. Vamos rolar aí, Seja Fabiano? bem-vinda. Vamos rodar? Vamos lá, Valquíria? Vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Valquíria, o que quer dizer sulco? Sulco seria um espaço onde pode se encaixar algum objeto, tipo uma brechinha onde possa encaixar. Tanto quando ele mencionou em relação à antena, né? Que ele falou que seria uma antena de televisão. É uma fenda, né? Dá a entender que é uma fenda, alguma coisa, né? É o sulco, né? Eu procurei, eu fui ver até no... que eu achei interessante, eu estava pesquisando, fui lá no Google, né? E tem vários significados, né? Até equipamento de arar terra, né? Tem lugar que pode ser uma pá também, qualquer fenda é chamado de sulco aí. Um buraco tal, pode ser chamado de sulco. Mas é Valquíria, né? Isso. Valquíria, está certíssimo, viu? Obrigado pela participação, fiquei muito feliz. Imagina, eu que agradeço. Quer fazer mais algum adendo? Não quero, tô meio embaraçada. Pessoal, não fiquem com vergonha, fiquem bem descontraídos, não tenha medo, que eu também aqui tenho resposta que eu não sei, viu? Né? Eu chego a determinada conclusão porque eu li, né? A gente deu uma lida antes, tal, né? E lendo agora na hora também, a gente tem mais ou menos uma noção, mas não fiquem acanhados, tá? É um momento de descontração, tá bom? Obrigado, Valquíria, pela participação. Vamos lá para a próxima. Obrigadão, viu? Obrigado pela colaboração. Vamos sim. As mãozinhas estavam levantadas e abaixaram. Eu acredito porque o sulco assustou, pessoal, mas não tem problema não, que se não souber, nós estamos aqui aprendendo juntos, né? Ninguém é um dicionário ambulante. Agora a Nancy levantou a mãozinha. Oi, Nancy. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Nancy. Seja bem-vinda. Okay. Posso rolar aqui a nossa roleta? Posso gerar a roleta aqui? Vamos começar. Vamos começar? Vamos lá. Parei a nossa roleta aqui. Vamos lá. Aí responde. É possível dizer que a crônica em estudo traz uma crítica social? O que você acha, Nancy? Traz uma crítica social à nossa crônica? Com certeza, né? A falta de comunicação entre as pessoas, né, atrapalha muito o desenvolvimento de qualquer atividade, de qualquer comunicação. Então, essa é uma crítica social bem para a gente parar e pensar, né? Como que nós estamos nos comunicando, transmitindo as nossas dúvidas, né, para outra pessoa? Será que a outra pessoa está entendendo o que realmente a gente está precisando, a gente está passando? É uma grande crítica aí. Bacana, é isso mesmo, viu, Nancy? É uma crítica social, assim, bem significativa, né? Porque o vendedor tenta se expressar, tenta explicar, né, o que ele quer comprar, o vendedor não entende, também fica meio perdido, né, por causa da referência, das colocações que ele fala. Então, eu também, na minha opinião, é uma crítica social. Interessante. Nancy, obrigado pela participação, viu? Você quer fazer mais alguma conclusão, algum adendo? Não, vamos deixar para as amigas. Obrigadão, viu? Agradeço a sua participação. Mais alguém, Márcia? Tem sim, Fabiano. Agora é a Cláudia. Oi, Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo sim, estamos ouvindo. Ainda tá bom, então você é o próximo cobaia. Vamos lá, vamos brincar. Vamos lá, pessoal, vou girar aqui a nossa roleta.
Cláudia, tá me ouvindo, Cláudia? Tô ouvindo sim. Ó, qual é o cenário onde se passa a crônica? Supõe-se que seja uma loja. Uma loja, né? Uhum. Uma loja de venda de Eu acredito que seja uma loja de venda, tipo aquelas lojas que vende de tudo. De tudo e mais alguma coisa. Isso daí, essa conclusão que eu tenho. Essas lojas que vendem material de construção, vendem bastante objeto, né? Uhum. Utensílios de casa, do cotidiano. Sim. Então, para mim também foi essa referência que eu tive quando eu li, né, o texto. Porque se fosse, por exemplo, se fosse uma loja específica, especializada em alguma coisa, mesmo que ele não soubesse ali explicar, ele já teria uma limitação maior. Então, a partir do momento que não há essa limitação, que é o que dá a entender durante o texto, ele é mais abrangente. Então, essa abrangência dificulta mais ainda de localizar o objeto que ele queria. Além do problema da comunicação, claro. Ótimo. Maravilha. Então, é essa conclusão que eu cheguei também, porque ele chega meio perdido, né? E começa a perguntar, e o vendedor começa a oferecer, né, vários outros objetos, pergunta que tinha na loja. Então... porque quanto mais coisas tem, né, mais difícil, mais ilimitadas as opções. Então, enquanto mais restrito, mais limitado ficaria. Foi essa a impressão que eu tive. E é importante que a gente consegue observar que é uma loja, né, que é um comércio, porque ele começa a oferecer vários objetos, né? Uhum. Então aí ele já começa a descrever meio que o local, a gente já tem dedução do que é o local, né, o cenário onde se passa a crônica. Mas olha, muito obrigado, viu? Fico feliz pela participação. Quer fazer mais alguma conclusão? Não, só isso. Obrigadão, viu? Obrigado pela participação. Obrigada, Cláudia. Então, Fabiana, as mãozinhas estão levantadas, nós vamos fazer mais uma interação e a próxima é a Tabita. Maravilha, vamos lá então. Tudo bem, Tabita? Seja bem-vinda, Tabita. Oi, tudo bem? Tudo bem, querida? Como que você está? Eu estou bem também, graças a Deus. Eu sou da escola Roque Conceição Martins. Olha, sou seja professora de português lá. Que maravilha. Então, eu entrei um pouco atrasada porque eu não estava conseguindo entrar, né? Sim. Então, aí, essa pergunta eu vou ficar devendo para vocês, né? Sobre o cenário, né? Não, eu vou fazer uma outra, eu vou rolar que é a roleta. Não tem problema legal. que você chegou atrasado. Vamos lá, eu vou começar aqui. Vou rodar a nossa roleta aqui. Bom dia a todos. Tabita, ó, você está me ouvindo? Está me ouvindo, né? Estou ouvindo. Ó, vou fazer a pergunta. Então, parou aqui no roxo, né? Uhum. Na divisão roxa. Quem são as personagens envolvidas na crônica, né? A comunicação, na crônica a comunicação, que a gente acabou de ler aqui, eu e a Márcia. Então, quem são os personagens que tem na crônica? Então, como eu falei, né, entrei um pouco atrasadinha, né? Por causa que eu não estava conseguindo entrar. Mas, não tem problema. Tá, mas eu posso chutar, né? Pode chutar, fala que você sabe aí. Então, porque, assim, até a hora que eu entrei, como vocês estavam falando que era, assim, uma casa de material de construções, ou então uma tipo 1,99, alguma coisa parecida assim, são, assim, enfim... pessoas normais, assim, uma aglomeração de pessoas, sim, uma população. Sei, várias pessoas. Várias pessoas. Então, era um comércio, né? Parece que tinha um vendedor e um comprador. Não sei, exatamente, parece que é entre duas pessoas. Isso, exatamente, isso mesmo. É isso daí. Então, numa venda, né, como
a moça anterior falou, né? A gente lendo dá a noção que estão numa venda, num comércio, né, entre duas pessoas, né? Isso. Pode ter até mais pessoas em volta. Pode né, ter, isso, exatamente. Tá certo, então. Obrigado, viu, Tabita? De Obrigadão nada. pela participação, agradeço. De nada. Obrigado. Márcia, tem mais alguma pessoa que queira participar? Tem mais. Vamos tentar mais uma? Mais uma, daí né? A gente encerra a nossa roleta, tá bom? Ou quer continuar, se eles quiserem continuar. A Vera Maria. Oi, Vera. Maravilha. Tudo bem, Vera? Seja bem-vinda. Obrigada, eu sou da Escola Antônio Cordeiro. Ai, maravilha, Vera. Conheço a Escola Antônio Cordeiro. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Vera, posso rolar aqui a nossa roleta? Pode rolar aí, vamos lá. Vamos lá? Vera, vou fazer a pergunta. Oi. Certo. É possível dizer que a crônica em estudo traz uma crítica social? O que você acha, Vera? Olha, na minha opinião, sim, né? Que as pessoas ali, elas não estão sabendo muito bem se comunicar, né? O rapaz é meio extrovertido, ele já, né, começou a ficar meio bravo, né? Porque não estava sendo entendido. Então, eu acho que faz uma crítica social à falta de comunicação. É uma crítica, né? Uma crítica, eu achei bem forte, assim, né? Porque a pessoa não consegue se expressar, a outra não consegue entender, né? E começa a oferecer vários outros objetos, e a pessoa vai ficando assim, meio enfurecida, né? E porque ele se acha bem comunicativo, e de repente a pessoa não entende ele, né? Aí ele fica, né? Tá bom? Começa a ficar bravo. Mas brigadão pela participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Obrigado. Brigadão. Pessoal, eu vou encerrar. Posso encerrar já, Márcia? Ou tem mais alguém que queira participar? Então, a Ariane. A única que falta é a Ariane. Será que daria tempo rapidinho? Ai, tá, sim. Que bacana, né? Ariane. Bacana. Oi, bem-vindo, Ariane. Bom dia. Bom dia, Ariane. Seja bem-vinda. Tá eu sou a Ariane, da Escola Antônio Cordeiro, também, aqui no Laranjeiras. Bacana, Ariane. Posso girar aqui a nossa roleta, Ariane? Sim, com certeza. Vamos lá? Ariane, Oi. O que o personagem quis dizer ao empregar o termo meio expansivo? Na sua opinião, o que ele quis dizer quando ele falou o termo meio expansivo? O que será que o personagem quis dizer? Eu entendo que ele quis dizer que ele é uma pessoa comunicativa, extrovertida. Muito bem, legal, viu? Porque ele começa a fazer pergunta, tal, né? Isso, exatamente. Começa a ficar meio bravo com o vendedor não entende ele. Né? Isso mesmo. Maravilha. Obrigado, viu, Ariane? Beijos, viu? Obrigada, eu que agradeço. Obrigadão. Adorei sua participação, obrigado. Obrigada eu. Equipe Antônio Cordeiro, hein? Antônio Cordeiro, equipe Antônio Cordeiro. Maravilha. Dê um abração lá pro pessoal, viu? Outro para vocês. Beijão, obrigado, saudades. Ariane. Obrigadão. Dê um abraço lá na turma. Márcia, tem mais alguém? Agora nós encerramos. Eu vou pedir para os colegas baixarem as mãos. Agora a interação inicial terminou. Depois pode levantar as mãos de novo para pedir a palavra. Maravilha. Pessoal, vou passar a palavra para a Márcia, que a Márcia vai falar um pouquinho das respostas, né, Márcia? Pode falar, viu, Fabiano? Posso falar? Você pode mostrar para eles isso. Fica à vontade. Então, vou dar sequência aqui. Pessoal, vamos lá então. A crônica, né, o nome da nossa crônica, né? Comunicação, do Luiz Fernando Veríssimo.
Então, as questões, né, que a gente selecionou, que colocamos lá na nossa roleta, né? Então, né, a pergunta 1 aqui, né? Qual é o cenário onde se passa a crônica? Olha aqui que interessante, já tem, né, a frase aqui, né? Ó, a loja, né? Imagine-se entrando em uma loja para comprar, ó. Então, a crônica se passa, o cenário que acontece a crônica é uma loja. Agora, a 2. Qual é o período de tempo em que se passa a ação da narrativa? Ó, curto espaço de tempo, os fatos acontecem durante uma conversa. Ó, né? Então, o período, né, de tempo em que se passa a ação da narrativa, né, aqui, ó, durante uma conversa. Agora vamos lá, questão 3. Qual é a situação que dá origem da crônica? Qual que é a situação, né, que desenrola a nossa crônica aqui que a gente acabou de ler, né, a comunicação, né? Então, a resposta é dificuldade em comunicar. Então, a situação, né, que se dá origem da crônica é a dificuldade, né, do comprador que não conseguia se expressar. Então, essa foi a maior dificuldade. Então, a resposta é dificuldade na comunicação. Agora, a questão 4. Quem são os personagens? Ó, pergunta 4. Quem são os personagens envolvidos na crônica, na comunicação? Quais são os personagens, né? Que o pessoal fica meio perdido, às vezes a gente fica com dúvida. Então, os personagens é um vendedor e o comprador. Então, são esses os personagens aí da nossa crônica. O narrador da história também é um personagem, né? O narrador é o vendedor. Pode ver que começa, né? Quem começa a crônica falando é o vendedor, o próprio vendedor. Então, o narrador é o vendedor da crônica. Ele é um dos personagens, né? E é o narrador. Vamos lá para as próximas respostas aqui, né? Então, aqui a pergunta 7. O que o personagem quis dizer ao empregar o termo meio expansivo? O que ele quis dizer, né? Que a pessoa é expansiva. Porque a pessoa era extrovertida. Então, a resposta é extrovertido, né? O personagem quis dizer que é um pouco extrovertido, né? Uma pessoa comunicativa, né? Falante e tal, né? Então, quando ele falou meio expansivo, que a pessoa era extrovertida. É a resposta aí da questão 7. Vamos para 8. Então, a pergunta 8, né? É possível dizer que a crônica em estudo traz uma crítica social? Ó, essa é interessante. Essa acho que caiu 2 vezes, né? 2 caiu na roleta essa pergunta. Então, é refletir a respeito dos problemas de comunicação vivenciados pelas pessoas no dia a dia, né, no cotidiano. Então, né, é uma crítica social, sim, né? Então, faz refletir os problemas de comunicação que a gente tem durante o dia, né, no nosso cotidiano, os problemas que podem estar aparecendo, né? Fazer uma compra no mercado, numa loja, e aí por diante, aí vai. Agora, a questão 9, né? Qual é a situação da origem da crônica? Da onde que se originou, né, a nossa crônica, né, o foco principal dela? Então está aqui a resposta. A maior dificuldade, né, em comunicar. O foco principal, o objetivo principal é o importante da pessoa se comunicar bem, se expressar quando for comprar objeto, saber, né, o que ele quer, saber se expressar corretamente, descrever o que ele está pretendendo comprar. Então a maior dificuldade aí na origem, né, a situação que deu origem à crônica foi a dificuldade de comunicação, né? Em se comunicar. O narrador da história é observador ou personagem? Olha que interessante essa pergunta. O que ele é? Ele é um observador ou um personagem? O que ele é? O narrador da história, né? O vendedor. Então está aqui a resposta. Ele é um narrador-personagem, porque ele narra e também ele é o personagem da crônica. Olha que interessante. Então, ele é um narrador-personagem. Tá bom? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida sobre a nossa crônica? Querem fazer mais alguma pergunta? A Francine está com a mãozinha levantada. Francine, você quer perguntar? Oi, bom dia. Bom dia, Francine. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou da Escola Beatriz Caixeiro. Eu queria dar um palpite. Eu acho que ali, quando a pergunta era por que ele usou o termo meio expansivo, o vendedor, o comprador
O vendedor falou isso porque ele achou, né? Ele imaginou que era um objeto grande. E ele fala, eu sou meio expansivo. Eu acho que ele quis dizer, na verdade, que ele é exagerado, né? Não que ele é comunicativo, extrovertido. Eu vi dessa forma. Acho que ele pensou em expansivo, em expandir, uma coisa grande. Sim. Então, eu acho que caberia ali falar que ele é exagerado. Foi isso que ele quis dizer, eu acho. Não, pode ser, pode ter dupla, né? Significativo aí. Acho também que ele quis dizer, porque o vendedor estava imaginando uma coisa grande, né? Era. Descrição. Um objeto grande, olha que interessante. Então, ele aí pode ter se confundido, né? Isso. Expressando de tamanho e tal, né? E ele falou achando que o comprador era extrovertido, né? Meio espaçoso. Eu acho que é. Pode ser, viu, Francine? Obrigada, viu, Francine? Obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Vamos em frente, né, Fabiano? Vamos lá? Vamos lá. Márcia, se você quiser, pode continuar, Fabiano. Tá, vamos lá então. Vou passar a palavra para a Francine. Tá, assim a gente vai agilizando, né? Maravilha. Então, nós vamos agora tratar sobre a plataforma CAED, como que nós observamos as avaliações externas, como é que nós realizamos intervenções com base nos resultados, né? Você prefere que eu passe, Fabiano? Fique tranquilo. Não, Marcia, só você me avisando que eu vou passando a lâmina aqui, não tem problema. Posso passar? Pode sim. Obrigada. De nada, Marcia. Agradecer muito novamente a presença de todos os professores. Nós estamos com 323 professores, sejam todos muito bem-vindos. Que bom, aprendemos juntos. Algumas questões são pontuadas como revisão, uma maneira didática de tratar o conhecimento em sala de aula, seja de maneira virtual ou no presencial. Então, a roleta ela foi uma maneira de dinamizar a participação, que o aluno não seja só o ouvinte, mas que ele participe também com suas ideias. Olha aí a Francine trazendo novas interpretações com relação ao texto. Então, essa é a nossa proposta inicial. E a plataforma também tem essa intencionalidade, de sanar algumas lacunas em relação à nossa aprendizagem, de entendimento de que avaliação eu estou tratando e qual é o objetivo desta avaliação. Então, nesse período de afastamento, nós nos aproximamos mais dos meios e formas e estratégias de lidar com o conhecimento. Pode passar, Fabiano. Em relação à garantia da aprendizagem, né, o processo de aprendizagem, a garantia da aprendizagem, de forma que os alunos percorram ciclos, períodos, de maneira mais compromissada e eficaz, nós devemos pensar em 3 composições harmoniosas, que compõem dimensões da aprendizagem eficaz. Nós precisamos pensar do acesso do aluno, em como que ele está em relação à busca ativa, como ele está participando das aulas. A permanência dele significa que ele está entregando atividades e também participa de várias plataformas e de várias mediações, seja de voz, de escrita, seja com imagens. Esse aluno tem uma permanência dentro da perspectiva da programação das aulas de vocês. E também ocorre a aprendizagem, lógico que cada um com um tempo determinado de processo do aprender, né? Pode passar, Fabiano. Essas 3 dimensões, elas vão trazer os marcos de desenvolvimento, que é pensar como que se consolida a aprendizagem dentro do aspecto do âmbito das etapas. Vamos dar uma olhadinha. Beatriz de Bastos Teixeira é uma especialista presente na plataforma CAED também, apresenta vídeos que orienta sobre o marcos de desenvolvimento, mas ela diz que o êxito só acontece quando a gente garante as 3 etapas que nós vimos no slide anterior. Pode passar. Então, como nós vamos estudar? Aí pode passar, Fabiana. Isso. O que nós entendemos acerca da avaliação educacional em larga escala e o que são tipologias dentro delas? Temos clareza das distinções de que tipos de avaliações nós temos presentes na plataforma CAED? Vamos dar uma olhadinha? Pode passar. Nós definimos, então, existe uma tipologia, uma definição de tipologia dentro da avaliação educacional que pode se basear em diferentes critérios. Vamos ver os critérios? A primeira é a questão por quê? Qual é a finalidade dessa prova?
A quem se dirige essa prova? A abrangência dos resultados é o Estado de São Paulo, é a região de Sorocaba, é a minha escola. Que metodologia de trabalho nós vamos ter na elaboração dos itens dessa prova? E que tempo essa prova ocorrerá? Ela será bimestral? Ela será semanal? Vamos dar uma olhadinha. Pode passar. E aí nós temos aí o critério da finalidade da avaliação. Nós sabemos que as avaliações acontecem em tempos e espaços diferentes. A primeira avaliação, ela se chama diagnóstica em questão da finalidade. Ela é diagnóstica. Então, quando ela acontece? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A segunda é a formativa, quando ela acontece, e a somativa, quando ela acontece. Vamos dar uma olhadinha. Pode passar. Então, existem questionamentos que nós queremos saber em relação à avaliação, porque nós queremos saber quais são os objetivos. E os resultados servirão para quê? Pode passar. Vamos falar, então, sobre a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Pode passar. A diagnóstica. Nós temos a avaliação diagnóstica que o principal objetivo é fornecer um diagnóstico inicial, seja ele numa situação real, a que acontece no começo do ano, porque nós precisamos saber o que os alunos aprenderam, como também no final de um terceiro bimestre, que nós queremos saber um processo final dele também. Será que ele entendeu tudo, né? Então, a diagnóstica, ela sempre vem trazer subsídios e suporte para o planejamento das nossas ações. Toda vez que nós queremos saber o que ele aprendeu, nós, então, fornecemos dados no início e também observe que dentro do programa de recuperação e aprofundamento, nós temos momentos de realização dessa prova. Por exemplo, a avaliação realizada no final de 2020 e agora no início de 2021. Que foi um balizador para nós entendermos o nosso replanejamento das aulas, né? E a avaliação diagnóstica dirigida aos estudantes, ela vem, então, com fundamental objetivo, identificar os conhecimentos desses alunos, quais são as habilidades que ele ainda não aprendeu e aquelas que ele aprendeu, desenvolvidas até aquele momento da prova, ou momento do bimestre. Pode passar. Então, a diagnóstica é realmente observar o que o aluno sabe e o que ele precisa aprender. E a formativa? A formativa, ela tem uma ação de formação. Ela ocorre durante um processo educacional. Então, se ela ocorre durante um processo educacional, eu estou pensando numa outra prova agora. Eu estou pensando na AP, que é aquela que vem de maneira bimestral no acompanhamento dos estudantes durante o processo de todas as habilidades envolvidas no bimestre. Ela vai identificar sempre a aprendizagem e também os objetivos da prova. Ela tem uma ação formativa, porque ela vem trazer a capacidade de gerar informações, estabelecendo tanto o diálogo entre o que está sendo ensinado aquele bimestre, como algumas habilidades que são consolidadas em bimestres anteriores. Então, quando você pensa em habilidades de suportes, algumas entram aqui também. E as habilidades essenciais selecionadas no bimestre. A AP1, ela tem essa característica que nós até vamos tratar um pouquinho sobre algumas questões. Pode passar. E a terceira avaliação é a somativa. Então, ela tem um caráter pontual no final de um processo e ela vem mensurar o alcance dos objetivos que foram definidos para a série ano. Ela tem uma análise somatória e traz aí, dentro da política educacional, ações de formação e efeitos de sequências de ações, trazendo o resultado esperado. Então, imagine que nós temos aí nesse final de ano, mais uma AP, e que ela se consolidaliza uma avaliação que vai abranger todas as habilidades que foram tratadas nesse ano de 2021, as habilidades ano série. Então, ela vai verificar e cientificar a todos que os alunos realmente aprenderam ou que as habilidades precisam ser revistas no ano posterior, e será 2022. Pode passar. Qual a contribuição da AP e da avaliação diagnóstica no contexto atual? Vamos ver. Essa imagem, ela foi extraída da plataforma CAED, a avaliação de monitoramento. Então, imaginem que o círculo central representa a garantia eficaz da aprendizagem.
Mas vejam quanto as avaliações, a somativa, a diagnóstica e a formativa, estão ao redor. Porque quando nós replanejamos, nós estamos aí com uma avaliação diagnóstica inicial e que nós precisamos replanejar a visão do que o aluno aprendeu no currículo. Quando nós pensamos a formativa, imagine que nós estamos aplicando aí a AP e ela está sendo sempre acompanhada com propostas pedagógicas intensificadas pelos centros de mídias também. E esse processo todo, ele vai, então, ocorrer a garantia da aprendizagem do aluno, uma estrutura aí das nossas avaliações. Pode, por favor, passar. Nós vamos assistir um vídeo. Um explorador acaba de desembarcar. Nós vamos assistir um vídeo, pessoal, que foi um vídeo assim que é simples. Vocês vão observar num processo que do ensino híbrido vem trazer uma análise sobre as nossas estratégias de planejamento em planos de aula e roteiros de estudos. Vamos assistir, convido a todos a assistir. Por favor, Fabiano. No mundo novo e desconhecido. Ele é guiado por bússolas. A cada passo, caminhos e possibilidades se revelam. Agora, pense que esse lugar já tem nome: escola. As bússolas são os professores e o explorador, o aluno. Um papel do educador é ensinar a sonhar com universos a serem conhecidos. Para isso, utiliza mapas. Como um cartógrafo, ele define as escalas, propõe caminhos, estrutura experiências a serem vivenciadas pelos estudantes. O percurso escolar é uma aventura em direção a muitos tesouros, alguns indicados pelo professor, outros definidos nas interações com os alunos. Esses destinos são as intencionalidades pedagógicas. Se temos clareza de onde queremos chegar, podemos definir bem o percurso. Ao planejar, o professor constrói rotas que poderão levar ao desenvolvimento integral de seus alunos, considerando os direitos de aprendizagem, o contexto, os interesses, as necessidades e tudo mais. Os alunos vivenciam suas rotas e o professor faz paradas no itinerário para avaliar a aprendizagem, intensificar ou corrigir caminhos, replanejar ações. Para isso, busca entender as perspectivas dos alunos e transformar seus erros em oportunidades para aprender. Os viajantes trazem na bagagem uma multiplicidade de realidades, repertórios, ideias e interesses. Um dos papéis do professor é considerar essa multiplicidade e mediar seus conflitos. Sem respostas prontas e estimulando os alunos a se posicionar, escutar o outro, ponderar, relacionar conhecimentos, exercitar a empatia. O professor é parte de uma comunidade que troca, interage, estuda, experimenta, aprende junto. Isso, obrigada, Fabiano. Então, nós observamos um espaço híbrido, né, em que um processo existe e que cada um de nós, com certeza, irá construir de maneira diferente, mas a proposta é viável, né? A proposta de análise a partir da imagem, do vídeo. Então, nós estamos trabalhando de maneiras diferentes de tratamento da informação, inicialmente com a interação com vocês, depois nós passamos uma informação que vai embasar o nosso espaço de tratamento da AP e depois um vídeo para também, de maneira lúdica, tratar sobre a informação que nós estamos trazendo. Essas três formas de interação, nós gostaríamos que vocês pensassem em adotar também nas estratégias de planos de aula, e com certeza muitos já estão adotando. Na ATPC, existe um momento de desdobramento da pauta, e nós pensamos em analisar as habilidades essenciais e percorrendo algumas perguntas que nós observamos nos roteiros já compartilhados. Vamos dar uma olhadinha? Então, nos nossos planos, nós temos formas de potencializar a interação dos alunos. Essas estratégias que eu citei aqui na nossa formação seriam algumas delas. Acompanhar o desenvolvimento dos estudantes
São atividades que vocês colocam em pauta. Veja que de maneira síncrona e assíncrona, né? A avaliação, ela vem estimular, então, a participação, a interação e a análise dos resultados. Pode passar. Nas sequências tratadas no Centro de Mídias SP, nós observamos que existem algumas perguntas que estão aí já, com certeza, debatidas por vocês. As questões trazem as estratégias, quais são aquelas que nós vamos potencializar para o tratamento daquela habilidade? O acompanhamento será feito como? E como eu farei a avaliação junto aos alunos? Por favor, pode passar. As estratégias sempre vêm como fortalecer a interação. Então, nós temos, por exemplo, exemplos citados dentro da plataforma e dentro do Centro de Mídias SP. Nós temos análise de pesquisas, mapa mental, o quiz, que é uma pergunta, como nós fizemos aí na roleta, mas poderia ser feito também com alternativas. Lacunas, então eu peço para o aluno completar aquela lacuna com o banco de dados que eu forneça. Um debate online, virtual. Puxa, será que nós temos realmente dificuldade na comunicação, pessoal? Será que quando eu falo, vocês entendem de maneira diferente, né? A gamificação, a produção coletiva de e-books e outros artefactos, alunos produzindo músicas em inglês, alunos produzindo música na língua portuguesa, tratando sobre os temas debatidos, e uma forma de interação e protagonismo do aluno. Pode passar, por gentileza. As estratégias também, algumas são evidenciadas aqui também, dentro do material. Esse material, pessoal, já está todo disponibilizado lá no site do Núcleo. Eu coloquei para vocês o link de acesso. Então, fiquem à vontade também para baixar o material. As estratégias, então, elas como serão feitas de maneira remota? Nós pensamos, então, em garantir a presença e a coerência do nosso trabalho no espaço remoto. Nós vamos executar de que forma? Quais são as atividades, verificar se os estudantes estão realmente desenvolvendo e conseguindo aprender. Eu tenho uma planilha, mas será que só a planilha numérica vai trazer a participação em avaliação para o meu aluno? Porque quando nós estamos num debate, há de se observar quantos alunos, quanto a cada um de nós, quanto nós compreendemos e quem ainda precisa de uma atenção maior. Então, nós temos aí também um trabalho especial envolvendo a tutoria dos alunos, quando nós podemos colocar acompanhamento pedagógico também, em que cada um de nós nos colocamos à frente para acompanhar aquele aluno com dificuldade. Isso é muito importante também. Pode passar, por favor. E avaliar aí a questão das atividades propostas, pensando aí no contexto híbrido e remoto, no presencial e à distância. Nós temos evidências da aprendizagem, quais poderemos coletar ao longo do processo, como os estudantes serão avaliados e os instrumentos relativos utilizados. Essas três partes, pessoal, nada mais é do que um roteiro que já está dentro do material norteador. Pode passar, por favor. E aí entramos novamente falando sobre a plataforma CAED, nossa questão avaliativa, nós temos os público-alvo de diferentes séries, né? Nós temos a AP para todas as séries anos, nós temos uma avaliação que compõe tanto língua portuguesa como matemática, e depois história, nós também teremos a área de ciências da natureza e ciências humanas, dentro do SAEB também, e a nossa avaliação, ela é diagnóstica, formativa ou somativa. Então, pessoal, nós estamos falando da AP1, ela entra como formativa. Então, a cada bimestre, nós estamos com a AP. Aí seria mais ou menos a estrutura da plataforma, num processo em que a avaliação se coloca. Então, a imagem é só para refletir o processo de aprendizagem e organização da plataforma. Pode passar, por gentileza. E aqui nós temos a estrutura da prova, lembrando que a prova tem a tema e tem a habilidade tratada. Então, nós observamos que a cada questão, uma habilidade, ou aquela questão é revisitada em outra também questão com intencionalidade. Então, tema e habilidade presente. Pode passar. Mas tem uma pergunta que eu gostaria que vocês me ajudassem. Na prova, existe aí uma questão em relação à matriz. Existe diferença entre matriz e referência e matriz curricular?
Eu só gostaria que vocês me ajudassem a escrever sim ou não no chat. Pode ser, pessoal? Vou aguardar um pouquinho. Vou repetir a pergunta. Existe diferença entre matriz de referência e matriz curricular? Aí eu peço para vocês escreverem sim ou não. E está surgindo, o pessoal está escrevendo. Isso, muito bem, pessoal. Certo, então a maioria diz que sim, existe sim. Isso, pessoal, obrigada, muito obrigada. Isso mesmo, olha lá, agora o pessoal respondendo sim. Existe mesmo, pessoal, nós temos uma diferença e ela é importante. Então, hoje nós vamos saber o que é matriz de referência. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada. E o que é matriz curricular. Vamos passar, Fabiano? Então, a matriz de referência, ela sempre é aquela que orienta a avaliação. Então, e a matriz curricular orienta o ensino. Vamos imaginar, quem é a matriz que contempla mais habilidades? Aquela que contempla mais habilidades, pessoal, é a matriz curricular, que é do currículo, porque ela tem o completo, as habilidades que esse aluno deve... obrigada, viu, pessoal? Que as habilidades que contemplam aquele ano ou série. Então, a matriz curricular é muito ampla, é bem maior. E a matriz de referência, ela é um recorte da matriz curricular. Então, são algumas habilidades que são selecionadas para serem tratadas na avaliação. Isso que é interessante. Vamos ver mais um pouquinho? Pode passar. Então, aí a explicação do que foi falado. Então, a matriz, ela tem um conjunto de habilidades, né? Pensando na matriz de referência, ela tem um conjunto de habilidades contempladas em uma avaliação. E a matriz é bastante enxuta, ela é pouca, tem poucas habilidades, né? Senão a prova seria de quantas questões? 90 questões, né? Então, são menos questões. Elas são habilidades essenciais, com intencionalidades recortadas para aquela avaliação, né? A matriz de referência, então, é um recorte da matriz curricular. Para a construção de uma matriz de referência, é preciso ter um conteúdo programático e a ser levado num nível de operação mental, que nada mais é do que as habilidades cognitivas, habilidades que a gente precisa desenvolver. E a habilidade, dentro da matriz de referência da avaliação, existem itens de múltipla escolha ou uma resposta construída de maneira dissertativa. Pode passar. E o que são itens utilizados nos testes? Os itens são as questões que compõem os testes, e sempre presente com habilidades cognitivas e, como eu disse, em duas versões, seja múltipla escolha ou construída dissertativa. Existem gabaritos e, atenção, pessoal, os distratores é uma resposta correta, mas ela não está plausível ao encontro daquela que vai dizer melhor aquilo que se pede. Às vezes se aproxima. Ele tem uma resposta incorreta porque ela não se aproxima da outra questão que está mais completa. Às vezes a gente fica tão em dúvida, né, em relação a qual assinalar, porque uma diz algo que eu concordo, mas a outra diz algo que eu concordo e acrescenta algo melhor. Então, é isso que a gente precisa mostrar para os alunos. O distrator traz uma questão que não é correta, mas ela é plausível, mas não completa. Vamos em seguida? E aí, os comandos de uma avaliação. Nós temos aí o enunciado, o suporte. O enunciado seria, como nós estamos observando, antes da alternativa A, B, C e D, que são itens, né? E nós temos o suporte, que é a plataforma CAED, ou de maneira impressa, como veio também nos bimestres anteriores, no ano 2020. Existe um comando, os distratores e o gabarito. Vamos em frente. Esse nós conhecemos bem. Agora nós vamos analisar as questões da AP1,
que está sendo aplicada junto aos nossos estudantes. Nesse momento, eu passo a palavra para o PCNP Fabiano. Fabiano? Estou aqui, Márcia, estou na escuta aqui. Pessoal, então vamos lá. Eu selecionei aqui duas questões da AP, né, a prova que os alunos estão realizando, que se encerra dia 30, né, desse mês, de abril, do 9º ano. Então, eu selecionei algumas questões, né, bem interessantes. Eu tenho a questão 1 e a questão 2, para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Eu acho interessante a gente ler o texto, porque senão, se eu pegar só as questões, a gente não vai conseguir entender, né, como responder o texto. Então, aqui a primeira questão, né, a primeira questão da P, do primeiro bimestre aqui de ano de 2021. Então, vou ler o texto para vocês. Respirar para crescer. 1, 2, 3 e já. Assim era o começo das aulas de ginástica, sempre no horário da tarde, quando o sol era capaz de, mesmo na sombra, fritar torresmo. Era um corre-corre desenfreado, polichinelo, flexão de braço, abdominal e, para terminar, 1 hora de futebol. E lá estava o professor a gritar: corram, corram, vamos encher esses pulmões de ar. É para vocês crescerem fortes e saudáveis. Lembro-me desses momentos principalmente pela falta de ar e não pelo excesso dele nos pulmões. Era então que percebíamos como algo invisível, sem odor e que está por todos os lados da Terra é tão importante no ar, ou principalmente elemento químico, é o oxigênio. É ele que possibilita que a maioria dos animais realize seu metabolismo e cumpram seus ciclos de vida. Os cientistas acreditam, por exemplo, que os momentos de gigantismo pelos quais a vida na Terra passou, isto é, as épocas em que os animais e plantas alcançavam tamanhos inimagináveis para os padrões de hoje, tiveram relação com a abundância de oxigênio. Durante o período carbonífero, há 300 milhões de anos, em toda a Terra existiam inúmeras florestas, capazes de uma atividade de fotossíntese muito intensa. Por consequência, a produção de oxigênio aumentou muito e as concentrações desse gás em nossa atmosfera ficaram muito maiores do que as encontramos hoje. A abundância de oxigênio, acredita-se, possibilitou o grande crescimento de alguns insetos, como as libélulas, que em alguns casos podiam ter asas com uma envergadura de quase 80 centímetros. Impressionante, não acha? Como bem diria meu professor de ginástica, vejam as libélulas do carbonífero. Voar, voar, muito ar e tratem de correr, porque assim vocês vão crescer. Hoje entendo que ele tinha razão. O ar, em sua transparência infinita e presença constante nos ambientes da Terra, sustenta a diversidade e faz com que de suspiro em suspiro exista a beleza da vida. Olha que interessante, que texto, né? Interessante. Então está aqui o lugar, né, de onde foi tirado o texto, né? Uma revista científica aqui. Então, o tema principal, ele fala sobre o oxigênio, o ar, a importância do ar, né, no nosso planeta, que ela teve interferência até em anos passados no tamanho, né, influenciava no tamanho dos animais, né. Acho que por isso que tínhamos tanto os dinossauros eram enormes, os animais eram sempre maior, né, até as aves, os peixes, tanto na água quanto os animais terrestres, né, eles eram enormes, bem grandes. Então está explicado aí, o texto comenta sobre isso. Então vamos partir nas questões? Vamos lá. Então a P1, né, do primeiro bimestre, análise e intervenção pedagógica, vamos aqui na primeira questão. Então vou trabalhar a primeira questão do 9º ano do ensino fundamental, né, com vocês. A primeira questão é, nesse texto, no trecho impressionante, não acha? É o 5º parágrafo. O ponto de interrogação foi usado para... ele está falando de pontuação, né? Eu já volto lá no texto, para gente, lá no 5º parágrafo, para a gente tentar diagnosticar, né? Para a gente ler mais um pouquinho, para a gente conseguir entender. Alternativa A, estabelecer uma comunicação com o leitor.
Alternativa B, fazer um convite ao leitor, né? Ou alternativa C, marcar uma indecisão do autor, ou a letra D, reforçar um sentimento de deboche do autor. O que vocês acham? Né? Será que a letra A, estabelecer uma comunicação com o leitor? Letra B, né? Fazer um convite ao leitor? C, marcar uma indecisão do autor? Vamos lá no 5º parágrafo dar uma olhada? Né? Vamos dar mais uma lida aqui na pergunta, não, nesse texto, no trecho impressionante, né? Não acha? Olha aqui a pergunta, né? Neste texto, no trecho impressionante, não acha? O 5º parágrafo. Vamos lá voltar no 5º parágrafo aqui, ó. 5º parágrafo. Vou ler ele inteiro para vocês. A abundância de oxigênio, acredita-se, impossibilitou o grande crescimento de alguns insetos, né? Como as libélulas, que em alguns casos podiam ter asas com uma envergadura quase de 80 centímetros. Impressionante, não acha? Olha aqui, que interessante. O que vocês acham que é? É uma conexão com o autor? É uma dúvida? O que, na opinião de vocês? Ó, impressionante, não acha? Como bem diria meu professor de ginástica. Vejam as libélulas carboníferas. Voar, voar, muito ar. Então a resposta está aqui, né? Impressionante, não acha? Vamos voltar na resposta aqui. Então, que na opinião de vocês? Márcia, você poderia, eu vou fazer a pergunta para eles, né? Qual dessas 4 alternativas vocês acham que é a certa, né? O que ele estava querendo falar lá no 5º parágrafo com essa pergunta, né? No ponto de interrogação, quando ele coloca lá, né? Impressionante, não acha? Então, vocês acham que ele quer estabelecer uma comunicação com o leitor, fazer um convite, marcar uma indecisão, reforçar um sentimento? Qual dessas alternativas vocês acham que são? Você me ajuda, Márcia, no chat? Ajudo sim, Fabiano. Olha, a Denise colocou A, a Luciane colocou lá, a Gilênia colocou A. Olha, pessoal, agora foi A, Maria. Aqui nós temos a Creuza A. As respostas estão sendo A, viu, Fabiano? Então, eu também acho que deve ser A. Não, olha, estabelecer uma comunicação, né? Vamos voltar lá no texto. Né, olha aqui, impressionante, não acha? Né, ele está perguntando, questionando, né? Eu também, para mim, ele está tentando estabelecer, né, um ponto, né, uma comunicação, né, uma ponte com o leitor do texto. Mas vamos ver se realmente é essa alternativa, C é A. Vamos lá, eu também estou com dúvida. O que vocês acham? Vamos lá, vamos ver qual que é a resposta. Olha aqui a resposta, gente. Estabelecer uma comunicação com o leitor. Ó, vocês estavam certos, hein? É isso daí mesmo. Olha, quero agradecer a participação de vocês, viu? Então, quando ele fala, né, que é impressionante, né, você não acha, ele está querendo uma ponte, né, com o leitor, que, né, relacionar, né, chamar a atenção do leitor naquele momento. Então, tá aí a alternativa A, é a resposta. Então, aqui, pessoal, separamos aqui algumas habilidades, né, essenciais, convergente. Então, olha que interessante aqui, né, a pontuação, né, aparece aqui nas duas habilidades aqui. Então, ela é do 9º ano do 1º bimestre, né, o campo de atuação, né, são todos análise linguística, né, semiótica. Então, aqui está o descritor. Olha que interessante, né, a convergência aqui, né, entre as duas, uma do 9º e uma do ano, elas têm similaridade. Olha aqui, identificar aspectos linguísticos e gramaticais, ortografia, regência, concordância nominal e verbal, né, modo de tempos verbais e a pontuação, que ele fala da pontuação, né, sobre que ele quer criar um vínculo com o leitor, né, que é a pessoa que está lendo o texto. E uma acentuação de diferenização, né, estilo, em funcionamento em um texto. Olha aqui, essa é do 9º ano do 1º bimestre. E também ela, ó, tem aqui com uma relação com o 8º ano do 2º bimestre. Olha que interessante, né? A prática de linguagem, né, análise linguística, né, e o descritor, olha aqui, a similaridade que tem aqui, né? Olha aqui, utilizar elementos que marquem os efeitos de sentido do uso em texto de estratégias de harmonização e argumentatividade, sinais de pontuação. Olha aqui de novo, aparece, né, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos
e perifrase. Então, né, nós tiramos aqui as habilidades essenciais que são convergentes. Pessoal, vamos lá partir para a próxima pergunta? Vamos ver como que é a próxima pergunta do texto. Ó, nesse texto, no trecho, e não pelo excesso dele, ó, vou fazer a pergunta. Questão 2, a pergunta 2, da avaliação da P. Nesse texto, no trecho, e não pelo excesso dele, segundo parágrafo, o termo destacado se refere a abdominal, B, ar, C, polichinelo ou D, sol. O que vocês acham, pessoal? Vamos lá ver o segundo parágrafo. O que ele está, né, aqui. Lembro-me desses momentos, principalmente pela falta de ar, olha aqui, né? E não pelo excesso dele nos pulmões. Era então que percebíamos como algo invisível sem odor e que está por todos os lados da Terra e é tão importante no ar, o principal elemento químico, né, e o oxigênio. Então, é ele que possibilita que a maioria dos animais realizem, né, o seu metabolismo e cumpram com seu ciclo de vida. Olha que interessante. Então o texto ele é bem, né, enfatiza bastante, né, a importância do ar, do oxigênio, né, falam que interferia até no tamanho dos animais em tempos anteriores. Então, ó, vamos voltar aqui na resposta, né, ó, que interessante. Nesse texto, no trecho, e não pelo excesso dele, né? Está no segundo parágrafo, então, a nossa resposta, né? O termo destacado se refere-se a... Eu faço essa pergunta para vocês. Qual alternativa vocês acham que é? Essa está bem fácil, hein? Fabiano, eles estão respondendo aqui, é a B, viu? Já está, assim, bem fácil. Eles estão já todos assinalando B aqui. Isso aqui é pessoal inteligente, hein? É muito. Interessante. Bacana. É que nós estamos lidando aí com um pronome que faz referencial, né? E observando sempre o termo anterior, nós estamos enfatizando a observação também do aluno em relação ao termo anterior. Eu passo a palavra. Então, a gente acha que é fácil, né? Mas às vezes o aluno na correria, né? Para eles não é tão fácil assim. Muitos erram, né? Acaba errando, né? O que é fácil para a gente, para alguns pode ter uma dificuldade, porque às vezes eles leem uma vez o texto, né? Às vezes nem retorna para ler, às vezes vai direto na questão e depois lê o texto. Então, se ele não vê, né, a leitura global, ele não entende. Então, às vezes muitos acabam errando, né? A gente pensa que é fácil, mas eles têm uma certa dificuldade, às vezes é por causa dessas falhas, né? Ele não consegue ler o texto inteirinho, né, entender toda a globalidade do texto. Então, vamos ver. Eu acho, na minha opinião, também eu acho que é a letra B, que é ar. Vamos ver? Ó, então tá aqui a resposta, né? Ó, vocês acertaram, né? A letra B é ar, né? Ele já fala, né? O texto enfatiza bastante, né? O ar, o oxigênio. Então, né, a gente voltou, nós retornamos e lemos lá, né? Junto ao parágrafo 2, né? Então ele fala, abdominal, ele não fala tanto, não retrata, polichinelo também não, e nem o sol, muito menos o sol, é o ar. Então está aí a resposta exata aí da nossa alternativa, aí da questão 2, da primeira P, né, de entrada aí do primeiro bimestre, né? Então, as habilidades essenciais convergente, está aqui, né? Ó, ela trata aqui do 7º ano do ensino fundamental, segundo bimestre, né? Coesão e coerência aqui, né? Utilizar ao produzir textos recursos, né? O descritor, referencial, léxica e pronominal, e sequencial e outros recursos expressivos adequados do gênero textual. Então tá aqui o descritor, né? Aparece a palavra a coesão, né? Então, é isso que ela está tratando aí. E também do 8º ano do ensino fundamental, né, o 4º bimestre, né, o campo de atuação, né, todos. A prática de linguagem é uma análise, né, a gente acabou de fazer uma análise. E analisar, que é o descritor, analisar feitos, né, de sentido decorrente do uso de recursos de coesão sequencial, conjunto, né, e articuladores textuais. E o objetivo do conhecimento, né, a morfossíntese. Então a gente vê aqui, analisando
os escritores, né, a semelhança, né, a convergência aqui das habilidades essenciais. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês, fiquei bem feliz com a interação, com a participação de todos. Agora eu vou passar para fazer análise da AP do terceiro ano, da terceira série do ensino médio. Vou passar a palavra para a Márcia. Márcia, agora é com você. Oi, Fabiano. Eu estou aqui atenta. Então, nós estamos mostrando as habilidades com relação à convergência de anos anteriores, para nós construirmos até um caminho que essas habilidades percorrem nas séries anteriores. Construir caminhos, também observar quais são as questões tratadas e de como elas foram perguntadas, porque eu posso inserir no meu trabalho um caminho cognitivo também de desenvolvimento, do mais simples ao mais complexo. É importante a gente verificar nas séries anteriores por esse motivo, acrescenta mais ao nosso trabalho, ao nosso plano de trabalho, de preparação de aula. É importante também falar que na terceira série nós tivemos textos que envolvem muita argumentação. Nós vamos tratar também nas outras formações. Vamos ler Amigos Imaginários? Nós estamos com tempo curto, eu vou acelerar um pouquinho. O texto, então, ele traz Amigos Imaginários do autor Henrique Schroeder, e disponível, então, dentro de um link, o link que eu não consigo ler aqui, mas vocês estão observando que é um fragmento. Amigos Imaginários. Almoçamos junto em um restaurante, às vezes tomamos café, em raras ocasiões acertamos agendas para um cinema ou happy hour, sempre curta. Daí a pouco já estamos cada qual em sua casa. Não mais do que isso, há anos, mas esses encontros quase regulares acabaram criando entre eu e ela uma amizade cheia de bons segredos e silêncios. Nunca fui à casa de minha amiga, nem ela foi a minha. E mais, nem conhecemos os amigos e amigas um do outro. Ela me fala de alguns e eu faço o mesmo sobre os meus, mas são turmas diferentes que nunca se encontram e talvez tenham pouco a se dizer quando se encontram. Bons amigos, ela e eu, talvez um pouco solitários. De repente ela me contou, enquanto almoçávamos no restaurante, que havia sugerido que há anos tinha alguns amigos imaginários. E dei uma gargalhada tão alta que as pessoas das mesas próximas se voltaram para ver o que acontecia. Amigos imaginários. Tu, que bobagem, disse eu, enquanto continuava a rir. Ela não riu, permaneceu séria, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Mas eles existem, explicou, tentando a serenidade que minha risada não deixava. Tu, por exemplo, é um deles? Então, tu, por exemplo, é um deles. Então eu ri ainda mais alto, uma gargalhada que não conseguia parar. E o olhar dela para mim era de um desapontamento profundo, de uma amizade que de repente se terminava. E eu só fazia gargalhar daquela grande bobagem. Mas quando olhei para as minhas mãos e percebi que elas começavam a desaparecer, parei de rir. Entrando num gênero fantástico, Amigos Imaginários, é um texto que traz aí incentivo ao lúdico, né? O prazer da leitura junto aos estudantes na faixa etária da terceira série. Aí. Vamos ver, que eles adoram, né? Tudo que é enigmático. As questões, uma delas selecionadas, envolve análise em relação ao desfecho da história. Então, o desfecho dessa história acontece quando o narrador descobre que é um amigo imaginário, o narrador diz que amigos imaginários são bobagens, o narrador debocha da revelação de sua amiga. E o D, pessoal, subiu, mas tem alternativa D. O narrador sugere um restaurante para sua amiga. Então, para o desfecho do texto, qual dessas alternativas nós vamos escolher? Eu vou dar uma lidinha, enquanto eu leio novamente, pessoal, eu vou pedir para vocês colocarem A, B, C ou D, ok? Então, vamos lá. O narrador descobre que é um amigo imaginário. A alternativa B, o narrador diz que amigos imaginários são bobagens. O C diz, alternativa C, o narrador debocha da revelação de sua amiga. E a alternativa D, o narrador sugere um restaurante para a amiga. Eu estou observando aqui, Fabiano, que os colegas estão colocando a alternativa A,
Grande parte deles, certo? Muito bom. Eu nem voltei no texto, mas nós observamos que o desfecho, o narrador descobre que é um amigo imaginário. Fabiano, vamos dar uma voltadinha, que vocês estão certos, viu? Que vejam na última parte, mas quando olhei para as minhas mãos e percebi que elas começavam a desaparecer, parei de rir. Começavam a desaparecer é o termo. Vamos voltar para a questão agora, por favor, Fabiano. Começavam a desaparecer leva a um entendimento de maneira implícita que ele é um amigo imaginário também. Então, essa maneira de enxergar o texto, essa investigação do texto dentro do enredo narrativo, pode passar, Fabiano, por favor. Aí, a resposta correta. Muito bem, pessoal, parabéns. Isso aí, obrigada. Vamos passar, Fabiano. Pode passar, isso. Nós estamos, então, analisando que, para a resposta, nós estamos envolvendo habilidades diferentes. Quando nós construímos o enredo textual, nós estamos cientes de que existe lá um início, um desenvolvimento com um conflito e o final com um final inusitado ou, de maneira implícita, que o aluno desvende com interpretação mais eficaz o entendimento daquele texto. Foi o que aconteceu. Então, nós estamos com a habilidade de inferir informações em relação ao que não aparece de modo explícito, mas apareceu de modo com sinonímia, com intenção de identificar os mesmos sentidos, né? Nós também entendemos que para a compreensão do texto num todo, nós estamos envolvendo estabelecer relações entre as partes, outra habilidade também que o aluno precisa desenvolver. Então, a primeira habilidade no 8º ano em relação ao implícito e a segunda no 2ª série do ensino médio em relação ao envolvimento das partes de um texto, o entendimento. E lá também, no 1º bimestre, na 2ª série, aparece essa habilidade, estabelecer relações entre partes e valores da contemporaneidade. Então, a intenção do autor em trazer esse tipo de enredo ou dentro da ficção é também uma questão de momento histórico em relação à escrita. O que aqueles autores estão escrevendo naquele contexto histórico? Qual é a obra que está mais enfatizada pelos estudantes, né? Em relação ao gênero também é importante pensar. Vamos passar para a próxima? Isso. E aí, a segunda pergunta que também está relacionada ao nosso trecho, lido ao nosso texto, é qual trecho desse texto apresenta um fato? Então, vamos dar uma lida. Agora nós estamos lidando com fato e opinião. Vamos dar uma lidinha. Alternativa A, uma amizade cheia de bons segredos, lá no 1º parágrafo. A alternativa B, talvez um pouco solitários. Alternativa C, disse eu enquanto continuava a rir. E na D, e eu só fazia gargalhar daquela grande bobagem. Qual delas, pessoal, apresenta apenas fato e não opinião? Vamos responder? Eu vou esperar vocês responderem aqui. Então, nós estamos falando ainda do mesmo texto, né? Só vou voltar. Você pode voltar um pouquinho, Posso Fabiano? Voltar. Tá? Tá, sim. Isso, nós estamos falando do Amigos Imaginários. Então, nós temos aí uma construção enigmática ao final, em que o personagem se reconhece aí como um amigo imaginário. Vamos voltar agora, Fabiano. Por favor. Isso. Então, nós estamos observando, né, Fabiano, que existem C, D. Qual a alternativa? Isso. E nós temos que olhar para essas alternativas, pessoal, e pensar sobre elas. Então, uma amizade de bons segredos algumas palavras trazem sentido mais opinativo, né? Olha lá. Tem E, A. Agora eu não consigo ver, Fabiano, se você conseguir, eu não estou conseguindo agora, mas... Não está aparecendo para você, Márcia? Agora alguns apareceram. Isso. D, A, D, I. Então aí, o pessoal está com dúvida, hein? Estou vendo que vocês estão com dúvida. Mas é para ficar, né, pessoal? Nós temos um texto, um enredo diferenciado aí, né? E que traz palavras também selecionadas com intencionalidade. Vamos ver?
Então, pessoal, vamos analisar a questão A. Se nós pensarmos na questão A, vamos passar para a resposta certa, daí eu mostro para vocês o porquê. Pode passar, Fabiano. Olá, pessoal. A resposta certa, disse eu enquanto continuava a rir. Bom, mas por quê, né, Márcia? Vamos pensar sobre ela? Parabéns aí, pessoal. Opa, tá todo mundo aí agora no C. Márcia, Maria Márcia, Osmara, e muito bem, vamos em frente. Nós temos dúvidas e quantos de nós nos paramos para reler essa questão? Mas pensar sobre a questão do fato, que é a palavra-chave do nosso enunciado, qual trecho desse texto apresenta um fato? Então, é importante a gente colocar para os estudantes que eles descubram uma palavra-chave simplesmente pela importância dela no enunciado, e nós ficamos com a palavra fato. E o que é fato não é opinião, é o que realmente acontece. Então, uma amizade cheia de bons segredos, as palavras bons segredos, elas trazem uma opinião em relação à amizade. Então, não pode ser essa. Talvez um pouco solitários, imaginem que o talvez já traz a possibilidade de uma ideia pessoal. Então, não é um fato, ela traz uma dúvida. Mas a palavra um pouco solitários traz a qualidade daquela pessoa, o que ela pensa a respeito. Disse eu enquanto continuava a rir, na narrativa, no enredo, traz uma ação transcrita que realmente aconteceu. Não existe nenhuma palavra que traz, por exemplo, disse eu enquanto continuava a rir, mas ainda com dúvida sobre aquilo que o autor falava, por exemplo. Não tem nada disso. Então, a ação se concretiza nessa frase. Na próxima, pessoal, eu só fazia gargalhar daquela grande bobagem. Então, veja, grande bobagem é a opinião sobre aquele assunto tratado. Então, a opinião daquela personagem. Então, o que tem opinião, nós vamos descartar. Nós vamos deixar somente aquela que traz uma ação que é retratada na nossa narrativa aqui. Nós vamos parar, né, Fabiano, porque o tempo urge e vocês vão passar por uma outra etapa de formação. É isso mesmo, né, Fabiano? Isso, então está escasso o nosso tempo, né? Eu ia iniciar agora a falar um pouquinho do novo ensino médio com vocês, mas só que a gente já passou aí 5 minutos, né? 6 minutos da nossa formação, então a gente vai deixar, né, para o próximo ATPC daí, né, Márcia? Isso, eu vou abrir a câmera aqui para a gente se despedir de vocês e agradecer mais uma vez a presença, espero que vocês tenham gostado, nós estamos aprendendo, mais uma vez aprendendo juntos, e vamos aí trazendo dinâmicas de interpretação, de modelização de trabalho, e agradecer muito, muito a participação de vocês. Amém. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigado, viu, pessoal, pela participação de todos, né? Gostei muito da interação de vocês.